Lembro como se fosse ontem, quando meu pai ensinou-me a brincar daquilo. Ele disse apenas que nós precisávamos entrar no closet, fechar a porta e ter certeza que está escuro. Fechar os olhos e pensar em um mundo completamente diferente. O contrário do qual nós estávamos vivendo. Um lugar que não vai ter tristeza, brigas, doenças. Basicamente é o inverso do nosso. Papai sempre fazia isso quando dava a hora do jantar e não tinha comida na mesa. Ou ele pedia para eu fazer com meu irmão mais novo quando começava a discutir com a minha mãe. Faz muito tempo isso. O nome do jogo era Um Lugar Feliz. Agora sou um adulto, casado com uma mulher um pouco mais nova. O nosso relacionamento sempre foi estável. Tinha os seus altos e os seus baixos. O problema foi que, depois de muitos anos vivendo com ela, os baixos prevaleceram, deixando a nossa união uma completa desgraça. Nós não dormíamos juntos mais. A única coisa que ligava o nosso casamento era o nosso filho Daniel, que agora tem 8 anos. Fomos convidados para uma festa na casa dos vizinhos e bebemos um pouco. No meio do efeito do álcool, dormimos juntos depois de muito tempo. Depois de uns dias, ela disse que estava grávida. Foi uma surpresa para mim, ainda mais porque sei que ela não desejava outra criança. Logo nos primeiros exames, os médicos disseram que o nosso filho poderia ter alguns problemas de saúde. Quando ele nasceu, já tinham a certeza de que nosso filho não duraria muito. Os médicos disseram que era um milagre ele ter nascido. Bem, foi aqui que as coisas ficaram um pouco estranhas. Eu me encontrava na fase da aceitação da condição do meu bebê e das várias palavras dos médicos dizendo que ele não duraria por muito tempo. Contudo, a minha esposa carregava um sorriso em seu rosto. Algo naquela criança deixava minha companheira feliz, como se ela tivesse um motivo para viver, dedicando-se 100% ao nosso filho. Além dos problemas de saúde, o bebê tem que comer certos tipos de alimentos, mesmo que se alimente bem pouco. Daniel, o meu filho mais velho, gostava muito dele. Falando dessa forma não significa que eu desprezasse a minha criança. Apenas é uma observação em relação a esse momento em nossas vidas. Uma das coisas que me incomodava, talvez a única, era o fato de que ele não dormia. Passava a noite toda acordado, chorando, querendo atenção, e a minha mulher ficava a noite toda com ele, carregando o nosso fruto em seus braços, passeando com aquela coisa pequena por toda a casa a madrugada toda. Era evidente que o nosso Daniel já não suportava mais ver aquele sofrimento. Eu tive que fazer algo para tentar confortar o meu menino mais velho. Ensinei a brincadeira do lugar feliz. Coloquei ele dentro do closet, sentei ao seu lado, fechei a porta, disse que fechasse os olhos e pense num lugar ao contrário da nossa casa. Um lugar feliz. Expliquei que deveria imaginar onde o seu irmão tem saúde, a sua mãe é feliz e não brigasse comigo. Ficamos por alguns minutos no escuro, apenas escutando a nossa respiração. Quando abri a porta, vi que meu garoto estava sorrindo. Parecia que tudo tinha melhorado. Apenas parecia. Fui surpreendido pelos gritos da minha esposa me chamando. Fui ao seu encontro e vi nosso filho imóvel, pálido e não respirava. Nós levamos ele ao médico e, chegando lá, disseram que depois de muito sofrimento, finalmente morreu. A minha esposa caiu em lágrimas e eu tentei mostrar tristeza, porém eu esperava por isso. Até o momento, não disse nada para o meu filho mais velho. Na hora do enterro do seu irmãozinho, foi aí que eu falei que o bebê havia morrido. Daniel ficou triste, todavia
não demorou muito para aceitar. As coisas ficaram conturbadas dentro da nossa casa, pois a minha esposa ficava o tempo todo se lamentando e sempre arrumando uma desculpa para brigar comigo como se eu tivesse culpa de algo. Ela mal dava carinho ao nosso filho, parecia que nunca tivesse existido. Ela apenas ficava pensando naquele fruto, mesmo sabendo que ele sofreu bastante esses meses em que estava vivo, mas negou essas coisas e passou a me odiar em todos os sentidos. Não consegui dormir aquela noite. A nossa última briga foi muito feia e precisava relaxar. Lembrei do lugar feliz. Entrei no closet do quarto do meu filho enquanto ele estava dormindo. Fechei os meus olhos e imaginei um lugar ao avesso. Uma vida em que nós éramos felizes. Fiquei por um bom tempo e acabei cochilando. Acordei e saí do closet. Logo, notei algo diferente. A casa estava completamente estranha. As roupas do meu corpo estavam trocadas, visto que a camisa branca e o meu short rosa ficaram com as cores inversas. A maçaneta da porta estava no lugar errado. Comecei a caminhar em nossa casa e encontrei o meu filho. Ele estava de costas para mim no corredor. Quando coloquei a mão em seu ombro, mandando ele se deitar, olhou para mim e aquilo não era meu filho. Era uma coisa horrível. O seu rosto estava desfigurado, igual aquelas pessoas no filme O Chamado. Caí berrando e com medo. No corredor apareceu a minha esposa e ela estava diferente. Sorria para mim. Não sabia o que estava acontecendo. Voltei para o quarto do meu filho e tranquei a porta. Sabia que tinha algo estranho, algo que tem relação com a brincadeira do lugar feliz. Então, entrei no closet novamente e desejei que tudo fosse um sonho. E depois, voltei para o quarto. Minha criança estava dormindo e tudo parecia normal. Antes, era como se eu tivesse entrado em um pesadelo. Após esse dia, nunca mais pensei em brincar do lugar feliz e disse para o meu filho que não brincasse mais. Lembro que cheguei em casa, entrei no meu quarto e chamei o meu filho. Daniel não respondia. Fui ao seu quarto e vi quando ele saía de dentro do guarda-roupa com a minha esposa. Ela estava sorrindo. Fiquei embaralhado e Daniel também sorria, parecendo felizes. Sabia o que estava acontecendo. E parece que aquele joguinho estranho do meu pai funcionou com ela. As coisas pareciam boas até que... Bem, a minha mulher ficou completamente paranoica, dizendo que eu estava no lugar errado e que precisávamos ir para o lugar feliz. Ela ficava quase todo dia dentro do closet do quarto do meu filho, e ele muitas vezes estava com ela, alimentando a sua loucura que criaram. Tudo por minha culpa. Algumas vezes dava para escutar bem baixinho gargalhada de um bebê. E a essa altura dava para imaginar o quanto ela havia perdido o juízo por completo ao imitar uma criança. Estávamos jantando quando ela começou a repetir as coisas de sempre, que nós estávamos no lugar errado. O sangue subiu à minha cabeça. Já estava entalado com tudo aquilo. Larguei a colher que estava comendo a sopa. Nosso filho ficou olhando para nós. Foi a primeira vez que gritei com a minha mulher, falando as coisas que ela precisava saber, dizendo que deveria aceitar a porra da morte do nosso filho. Não sei o que deu em mim. Aproximei do meu filho para pedir desculpas, mas algo bateu forte contra a minha cabeça. A minha esposa havia amarrado os meus braços e as minhas pernas, e dizendo que tudo iria ficar bem. Ela arrastou meu corpo e o do meu filho, que se encontrava desacordado, com sangue saindo da cabeça. Aquela mulher parecia louca, bem pior do que já estava. Um cheiro de álcool ficava pareando no ar. Ela disse que iria acabar com essa realidade errada, segundo ela, a qual nós estávamos vivendo. Como uma alucinada, arrastou o corpo do meu filho para dentro do closet e me arrastou também. Tentei lutar, no entanto nada adiantava. O cheiro forte da gasolina foi ficando pior, até que ela entrou no quarto, trazendo uma pilha de gasolina. Então banhou o meu filho e a mim. Não pude gritar por socorro porque estava com a boca amordaçada. Tentei lutar, porém nada adiantava. Ela colocou gasolina em seu próprio corpo e disse que ficaria tudo bem.
Fechou a porta do closet. O cheiro de álcool estava muito forte, me deixando embriagado. Sentada ao lado do meu filho e eu, minha esposa acendeu o isqueiro e uma explosão forte. Acordei um pouco atordoado e dei um grito alto, pois ainda sentia o cheiro de gasolina. Escutei minha mulher falando na cozinha, o sorriso do meu filho e, uma coisa estranha, dava para ouvir também a gargalhada de uma criança nova. Aproximei da cozinha e vi a minha mulher com a pele escura, os olhos cinzas, parecendo um monstro com o rosto deformado. O meu filho também, da mesma forma, e ela segurava uma criança. O nosso filho que havia falecido. Tentei correr, mas quando coloquei a mão na maçaneta da porta, ela se encontrava no lugar errado. Os dois caíram ao mesmo tempo. Foi realmente uma coisa fantástica quando os dois rolaram no chão, banhando-se com a água da chuva. Foi intenso, de fato excitante, quando a violência tomou conta do momento, e os gritos, chutes, arranhões, tudo se resumindo nas investidas de um psicopata querendo dominar o seu brinquedinho. A festa de sangue começou quase no mesmo momento em que a chuva se iniciou, parecendo um espetáculo de cinema, quando as gotas de água tocavam no chão e fazendo aquele barulho constante que transformou em uma aglomeração de expressões. A mulher queria fugir e o psicopata não lhe deixava escapar. Uma faca ele carregava, e as suas mãos são uma defesa que ela usava. Desesperadamente, em vão. Ele agarrou seu vestido e a jogou no chão. Essa conseguiu segurar suas pernas, fazendo os dois caírem mais uma vez, repetindo o mesmo passo de uma dança nociva. O líquido do céu ficou intenso, cada vez pior, cantando como um rádio ao aumentar o seu volume no mesmo momento no qual o apresentador está com saliva na boca para matar o único presente diante do público incessante de porções de água. Desesperada, a garota boba acertou sua cabeça, querendo parar o agressor, e ele continuou e desafiador, o lobo debochado. A faca entrou no jogo, mesmo já fazendo parte bem antes, e os protagonistas sabendo da sua presença. Mas ela chegou de surpresa, ganhando toda a atenção. Ele sabia muito bem o quanto aquele objeto deixaria a pobre menina assustada, mas brincou, levantando para o alto, e os raios, quando as nuvens encontravam-se, fizeram com que a faca brilhasse como se fosse uma explosão de faíscas. O horror contaminou todo o espetáculo, no qual estava acontecendo. Os olhos dela ficaram enormes, caiu de joelhos, dizendo que não iria acontecer e não deixaria com que ele a matasse. Precisava proteger mais do que tudo uma vida. Os seus lábios foram preenchidos pela sua língua carnívora e ele humilhou mais de uma vez a garota, que continuava lutando, querendo chegar à estrada, controlando seus passos como se fosse uma corrida de pânico e medo, e ele sabia que até lá poderia brincar com seu brinquedinho. Ele deu 3 socos no estômago da pobre coitada, que não deixou e nem expulsou um berro de agonia. Dado que queria apenas controlar a situação, sentiu-se desafiado para cortar a perna dela, enfiando a faca bem no meio da coxa e depois cravando no ombro da pobre e desesperada menina. Nesse momento de selvageria, ele sentiu o líquido do seu próprio corpo quente escorrendo de forma excitante, abrindo a sua boca com um sorriso, após ver que conseguiu penetrar o corpo dela, tão profundo que fez com que a chuva gargalhasse. O temporal estava divertindo-se com tudo o que estava acontecendo, e a menina sabia disso. A pobre infeliz, que a todo momento tenta lutar contra o assassino que quer matar, mas ele sabe humilhar e controlar, brincar, fazer de tudo o que deseja com ela, dando esperanças de escapar, fugir do seu controle, mas fica excitado com o desespero dela. Com certeza, esse momento de brincar com um rato colocando em um labirinto o deixa poderoso e enlouquecido pelo seu próprio domínio. Escorregou na terra molhada com a chuva. Todavia, não seria mais uma brincadeira horrível do destino. Há algo ali que apareceu como se fosse mais um integrante do espetáculo de sangue.
Entre alguns gramados, encontra-se uma barra de ferro pequena, afiada, enferrujada, e ele não viu. Este não percebeu. Ignorou de fato o momento de controle da menina e não esperava quando ela atinge o seu corpo, penetrando seu estômago 3 vezes, o fazendo cair no chão, e o espetáculo escarlate, o banho de vermelho, ganhou uma cena inesperada. A menina ficou observando que o seu ataque foi eficaz e ele não conseguiu controlar a situação. Nesse momento excitante de euforia, com os braços esticados e um sorriso louco em sua boca por não esperar por isso, fez com que gargalhadas entrando no espetáculo doentio deixasse a cena junto com as gotas de sangue mais intensas. Ele ficou reproduzindo o som da sua boca, destruindo a orquestra de fragmentos de líquidos, na verdade, amordaçando o som da chuva, enquanto a menina tropeçava em suas pernas, caindo no chão molhado por conta do fluido do céu. Arrastava o seu corpo e o seu vestido banhado com sangue, aproximando-se da estrada, sabendo que logo ele voltaria, mas ainda estava eufórico, enlouquecido, excitado pela doença feroz do destino. Ela sabe que o assassino voltaria intenso e violento, selvagem. Com certeza dessa vez não deixaria e não daria mais oportunidades para a garota escapar e fugir do seu controle. Ela só precisava encontrar ajuda antes que fosse tarde demais. Precisava avisar para o primeiro motorista desavisado o que estava acontecendo. Finalmente chegou à estrada. Ainda encontrava-se segurando aquele metal nas mãos. O seu vestido estava vermelho, molhado, com um pano grudado nas suas pernas e por todo o seu corpo magro, a chuva, personagem da plateia sádica. Por alguns segundos, por conta do último ato, a última cena do espetáculo, que prometia ser tão boa quanto o início, quando o carro estava aproximando-se, ficou em silêncio. Uma pessoa chegaria e mudaria tudo. Um homem parou diante da situação, na qual estava observando uma garota machucada. O sujeito parou. Atrás do carro estava uma criança que começou a cantar aquele som enjoativo e constante de um verme que faz poucos meses que saiu de uma barriga após atos vulgares. O homem estava assustado, preocupado, aflito, observando ela aproximando-se. O seu corpo estava machucado de fato. Não tem como negar os cortes profundos, marcas detalhadas em locais precisos. Ele deixou sua marca, ele deixou um aviso. O lobo queria que ninguém chegasse próximo. Ele sabia que eles iriam observar e desejava isso. Ficava excitado com a cena, na qual as outras pessoas observavam o quanto a garota sofreu nas suas mãos. Aflito e preocupado, aproximou-se do carro e a chuva estava iniciando devagar e silenciosa, dando passos leves, não querendo incomodar o último ato, aquela cena final do espetáculo, no qual deixaria o público ansioso para saber o que iria acontecer. O homem pegou o seu celular. Então um golpe feroz na sua barriga, mais outros nas costas, foram tantos que ele não esperava por isso. Afastou-se do carro, caindo longe, observou a faca e viu ele. O assassino apareceu tão de surpresa que o homem não sabia o que fazer diante da situação. Pensou na sua criança, mas ele foi mais rápido, cortando a garganta dela e quebrando seu pescoço após atravessar o metal, decepando aquele corpo frágil. A mulher gritou nos últimos momentos, enquanto ele estava segurando seu corpo, dizendo suas últimas palavras, nas quais não poderia fazer nada, pois estava com a faca imobilizando-a. Eu sinto muito. Não posso mais controlar ele. A chuva recomeçou. Quase no mesmo instante que ela deu seus últimos suspiros, suas últimas palavras, entregando seu corpo e mente para o assassino, no qual começou a gargalhar. Ele estava tão enlouquecido que deixou a faca cair no chão e ficou contemplando o homem sangrando, com seus olhos gritantes, observando sua criança morta. Iria brincar, não há dúvidas, com aquele homem. Se divertiria e aproveitaria o ódio por ver seu filho. Ele sabe o quanto isso é bom. Ele gosta disso. Aprecia, sente o desespero das suas vítimas e sabe que logo aparecerá mais uma para iniciar um novo espetáculo. Alimento meu gato.
Nicholson, com um pouco de ração e coloco água para que ele não me incomode mais tarde. Parece que vai chover, pois a moça do jornal falou sobre uma possível tempestade que irá cair essa noite. É melhor usar 2 cobertores para que eu possa dormir sossegada. Acordei com Nicholson fazendo barulho aos pés da minha cama. Ele parece agoniado e querendo sair pela janela, mas ela é bastante alta. Tenho que levá-lo para o lado de fora. Seus olhos estão arregalados e ele está agoniado, com o corpo tenso. Está muito assustado. Fico preocupada com o meu felino, mas quero acreditar que seja apenas vontade de fazer cocô, ao lado de fora da minha casa. Quando abro a porta, ele me arranha e sai em disparada, desaparecendo em meio ao quintal. Está chovendo e a chuva é fraca. Talvez continue assim a noite toda. Vou à cozinha para preparar um pouco de chocolate quente. Costumo fazer isso quando acordo, pois isso me ajuda a relaxar e dormir novamente. Estou saboreando aquele líquido quente e delicioso a caminho do meu quarto. Quando passei perto da escadaria que dá para o porão, vi que tinha uma luz vindo da porta de lá. Fiquei curiosa. Aproximei-me e observei que a porta estava aberta. Não costumo deixá-la destrancada por segurança própria. Quando cheguei até a porta, notei pegadas de lama. As marcas de passos estavam indo para dentro da minha casa. Fiquei um pouco assustada, mas ignorei ao mesmo tempo, fechando a porta e indo rapidamente para onde fica o meu quarto. Quando estava perto de subir as escadas, senti um calafrio. Ao mesmo tempo, a temperatura do ambiente havia caído bruscamente. O frio foi tão grande que larguei a xícara com chocolate no chão, deixando cair a coisa que iria me deixar com sono. Droga! Precisaria voltar à cozinha para pegar algum pano. Enquanto me dirigia novamente para perto da escada, abaixei-me para limpar o chão e, neste momento, notei algo. Tinha alguém dentro da minha casa. Era uma sombra que me observava, escondida no escuro da sala. Estava escuro e eu não tinha coragem de acender a luz para ver quem era. Em uma fração de segundos, um relâmpago iluminou toda a sala, e neste milésimo de segundo, observei que se tratava do meu marido. Fiquei chocada e ao mesmo tempo amedrontada porque não poderia ser ele. Era impossível, não havia como. O seu comportamento estava diferente. Antes mesmo de que fizesse qualquer movimento em meu corpo, ele correu em minha direção, como um animal atrás da presa. Para tentar me defender, subi as escadas e rapidamente, enquanto me dirigia à cozinha, subindo as escadas com a intenção de pegar uma faca, ele agarrou meu pé e eu caí no chão. A coisa ficou em cima de mim, tentando me enforcar, e seus olhos estavam diferentes. Aquilo não era o meu marido, mas algo semelhante a ele. Acertei um chute em seu estômago e ele caiu. Com isso, consegui correr para a cozinha. Peguei uma faca, a mais afiada de todas, e ele rapidamente vinha em minha direção. Eu o acertei no estômago, enfiando a faca em sua barriga. A coisa olhou para a faca enquanto derramava sangue e calmamente puxou o objeto de seu estômago, jogando-o ao canto da cozinha como se nada tivesse acontecido. Agarrou meu pescoço pressionando-me contra a parede. Vou ficar sem forças. Peguei um garfo que estava na pia e enfiei-o em seu olho. Nesse momento, a coisa me largou. Deu alguns passos para trás e corri, entrando rapidamente no banheiro e fechando a porta. Está escuro e não tenho mais para onde correr. Sinto-me como um animal encurralado. Estou preocupada e morrendo de medo. Aquilo que está dentro do corpo do meu marido quer me matar por algum motivo. Escutei as batidas na porta do banheiro. Ele está arremessando seu corpo para tentar derrubar a porta. Ficou batendo várias vezes até que parou. Abaixei a cabeça para ver por baixo da porta e notei que estava parado como uma estátua. Saiu, demorou alguns segundos e voltou novamente. Eu estava com as costas à porta,
pressionando meu corpo a fim de tentar dar mais força para que a porta aguentasse as pancadas. E quando de repente uma batida forte faz com que a ponta de um machado atravessasse a madeira. Aquela coisa agora estava com o machado, derrubando a porta. Afastei-me, ficando assustada no canto da parede, vendo cada movimento, ela quebrando mais a porta. Fez um buraco suficiente para que sua cabeça entrasse e ficou me encarando. Neste momento, senti o ódio em seus olhos. Aquilo não eram os olhos de uma pessoa comum. Talvez fosse um demônio. Voltou a quebrar o resto da porta para que pudesse me matar. Aquilo não poderia ser o meu marido, pois fazia 3 dias que eu o matei e enterrei em meu quintal.